Começando aqui com o noticiário internacional, vamos falar da guerra da Ucrânia e da Rússia. O presidente americano Joe Biden endureceu seu discurso contra Vladimir Putin e anunciou em mais sanções à Rússia pela guerra na Ucrânia nesta terça-feira em seu primeiro Estado da União, o tradicional pronunciamento que acontece uma vez por ano no Congresso dos Estados Unidos. Cafil. O Biden disse o seguinte, Bizarra: há 6 dias Vladimir Putin da Rússia achou que iria abalar as próprias fundações do mundo livre, pensando que poderia fazê-lo e se curvar aos seus caminhos ameaçadores, mas ele teve um erro de cálculo, ele se deparou com o povo ucraniano. Olha, continuando aqui sobre o pronunciamento, o americano citou o discurso do presidente da Ucrânia, o Volodymyr Zelensky, ao Parlamento Europeu e agradeceu a presença da embaixadora ucraniana em Washington, a Oksana Marakova, que foi aplaudida inclusive de pé por membros do Congresso e convidados. Biden defendeu a importância da diplomacia americana e da aliança militar na OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte, formada pelos Estados Unidos e mais 29 países. Ele ainda disse que os Estados Unidos vão proteger cada polegada do território da OTAN. Biden anunciou o fechamento do espaço aéreo americano para voos russos e uma série de sanções econômicas robustas que vão machucar. Ele garantiu, no entanto, que vai proteger empresas e consumidores americanos dos efeitos colaterais. Para isso, ele anunciou a liberação dos estoques de emergências de petróleo dos Estados Unidos e aliados. Serão ao todo 60 milhões de barris, destes 30 milhões apenas das reservas americanas. O presidente americano disse ainda que o Departamento de Justiça dos Estados Unidos vai investigar e punir oligarcas russos envolvidos em atividades criminosas. E a agência russa TASS informou nesta terça-feira que representantes da Rússia e da Ucrânia vão se reunir hoje para uma nova reunião de cessar-fogo. A informação foi passada por meio de comunicação, pelo responsável pela comunicação, o Zerkalo Nedelli, e complementada por Glafkon, um jornal local que divulgou termos avançados da primeira rodada da reunião. Segundo eles, a Rússia teria exigido que a Ucrânia se comprometesse em documentar seu status de fora do bloco no nível parlamentar e organizar um referendo sobre o assunto, e exigiu que a Ucrânia reconheça as repúblicas populares de Donetsk e Luhansk nas fronteiras administrativas das regiões correspondentes e abandone então a sua exigência de que a Crimeia seja devolvida à Ucrânia. A Ucrânia, segundo Glafkon, exigiu um cessar-fogo e a retirada das tropas russas de seu território. A primeira rodada de negociações entre Rússia e Ucrânia aconteceu na segunda-feira e durou 5 horas. A delegação russa foi liderada pelo assessor presidencial Vladimir Medinsky, que informou que a Rússia está disposta a falar com os ucranianos pelo tempo que for necessário. Ainda sobre a questão do conflito entre Rússia e Ucrânia, o governo do Brasil ignora até o momento um pedido da Ucrânia por ajuda humanitária, como roupas e kits de primeiros socorros. A informação foi dada pelo encarregado de negócios da embaixada do país em Brasília, o Anatoly Tak, nesta terça-feira, em uma entrevista coletiva na representação diplomática na capital federal. Pois é, ele fez o pedido de ajuda na segunda-feira. O conflito entre Rússia e Ucrânia já deixou, lembrando aqui o ouvinte internauta, 136 mortos, 400 feridos e 660 mil refugiados entre 24 de fevereiro e nesta terça-feira, calculou então a Organização das Nações Unidas. Segundo o Anatoly, não houve resposta do governo federal. Até agora não temos a resposta, mas começamos a trabalhar com as organizações não governamentais. O diplomata considerou positivo o anúncio feito pelo presidente Bolsonaro de um visto humanitário para os ucranianos que queiram se refugiar no Brasil. É um gesto de hospitalidade. Olha, mas o diplomata disse que é preciso aumentar as sanções econômicas do Brasil contra a Rússia. Ele diz o seguinte: é um gesto de hospitalidade, mas para parar a agressão precisamos fazer uma pressão sobre o agressor. O diplomata disse que os países mantêm esforço pelo diálogo. O TAC não conversou ainda com o chefe de Itamaraty, o ministro Carlos França. Segundo o ucraniano, não é possível falar de imparcialidade do Brasil numa situação em que há um agressor, o governo da Rússia, e uma vítima, os cidadãos militares e militares ucranianos. Agora sabemos quem é o agressor. Imparcialidade a respeito do agressor, sabemos quem é a vítima, não entendo como não podemos aplicar a imparcialidade ou como podemos aplicar imparcialidade
continuidade a essa situação. Bom, nós deixamos esse pacote todo de notícias do conflito para uma análise rápida aqui. Primeiro, a Ucrânia resiste de maneira brava. O Kremlin imaginou que a coisa fosse mais fácil, surpreendeu o Putin, que tem no povo ucraniano uma resistência muito grande. Então isso dá um sinal para o Putin de que os cidadãos ucranianos querem continuar livres, querem continuar com a sua própria independência. E seria um gesto também da Ucrânia, nesse momento, declarar que talvez não entre na OTAN. Então isso poderia, de certa maneira, criar mais um elemento diante de tantos fatos que estão ocorrendo. Hoje haverá uma reunião na tentativa de uma nova conciliação. A Rússia vem atacando, inclusive, civis. Ontem atacou um hospital que aparentemente não tinha ninguém, mas estão apurando com mais mortes. Os refugiados estão tendo dificuldades de sair e essas mortes dos civis chamam a atenção em pleno século XXI, que não haja uma consternação geral. Em relação ao posicionamento do Brasil, o Bolsonaro ficou refém dessa última visita ao Putin. Com o discurso de que nós dependemos de 70% dos fertilizantes, que nós temos negócios com a Rússia, que o Bolsonaro, CPF ou presidente isolado, está evitando. Ele se posicionar, ele deixa a diplomacia brasileira. O Itamaraty brasileiro já se posicionou contrário à guerra, inclusive no seu voto também se colocou contrário. Agora, há um gesto de boa vontade, há um gesto que simboliza aquilo que é o pensamento do presidente, e isso não está acontecendo. Agora, não colocar à disposição questões humanitárias também tem uma distância muito grande. Acho que o Bolsonaro vai refletir e tem conversado muito com o ministro das Relações Exteriores, o França, também com o ministro da Defesa. Hoje deve sair alguma nota oficial. Não dá para aceitar essa invasão, não dá para aceitar as mortes e não dá para ficar ao lado da Rússia nesse momento.